Bem, olá a todos. Finalmente estamos ao vivo, em definitivo. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui a Cláudia Guerra, sou vereadora do PDT, uma pessoa que eu estou tentando trazer aqui há muito tempo, mas a culpa nossa, inclusive, a gente já desmarcou várias vezes com ela, mas ela pacientemente continuou se mostrando solícita para estar aqui conosco. Queria agradecer muito a Cláudia por causa disso. E Cláudia, aqui a gente tem uma tradição de sempre começar com a mesma pergunta para todos os candidatos. E aí eu queria, todos os convidados. E eu queria começar com a mesma pergunta para você. Quem é você na fila do pão de queijo? E eu amo pão de queijo. Inclusive, tem receita da avó Mira, que já até faleceu, mas ajudou a me criar. E é uma receita, ainda estou terminando de me arrumar, tá? Porque é isso também. Eu, na fila do pão, sou aquela que é de 3 turnos e que trabalha para morrer. Então, a gente termina de arrumar, passar batom, colocar o brinco na live. Eu sou ativista do movimento de mulheres há 30 anos. Ajudei a constituir na cidade de Uberlândia, que é a segunda cidade do estado de Minas, né? Depois de vocês aí, Belo Horizonte. E montamos aqui algumas políticas públicas. O Núcleo de Estudos de Gênero, que faz parte da Universidade Federal, e eu sou membro fundador há 30 anos, desde 92. A ONG SOS Mulher e Família, que hoje se chama SOS Mulheres, e que tem atendimento social, psicológico e jurídico para a situação de violência nos relacionamentos. Minas Gerais está sempre entre primeiro e segundo lugar em feminicídios. E nessa trajetória, isso tudo como voluntária, né? E nessa trajetória também fui gestora de políticas públicas na prefeitura, tendo criado a Divisão dos Direitos das Mulheres e Políticas de Gênero e a Casa Abrigo Travessia para mulheres em risco de morte com seus filhos menores de idade poderem ser abrigados nesse local sigiloso, temporário, confidencial e serem pessoas promovidas, né? Então, essa experiência como gestora foi muito bacana. Profissionalmente, eu sou professora de graduação, de pós-graduação, e na fila do pão, ministrando aulas de disciplinas na área de humanas que eu amo de paixão e que meus olhos brilham, né? Que é antropologia, sociologia, filosofia, ciência política. Eu sou doutora em história sobre violência conjugal e doméstica e atualmente vereadora, ocupando um espaço de poder onde as mulheres são tão subrepresentadas e ainda estão na fila do pão, ó, inclusive para ganhar igualmente com os homens, é em torno de 20% menos. Estão na fila do pão de queijo para estarem mais representadas em igualdade nos espaços de poder. Aqui em Uberlândia, por exemplo, em 135 anos de legislativo, apenas 20 mulheres foram eleitas vereadoras. Na legislatura que eu entrei, entraram 20 homens. A voz já está indo embora também de tanta palestra no mês de março. Então, só essa pessoa na fila do pão de queijo que eu amo, de massa crua, de Vomira, que não leva óleo e pode usar iogurte e leite desnatado, saudável. Depois me manda a receita no WhatsApp que a gente põe na descrição da live. Aí quem acessar a live vai ter receita na descrição. Essa receita faz muito sucesso, seu lindo. Agradeço, inclusive, já de antemão o convite. E a honra é toda minha, viu? Não é sua, não. Porque eu adoro conversar com a juventude, adoro estar em lives falando um pouco desse trabalho nosso, para ver se, inclusive, vira potencial multiplicador para outros lugares e a gente auxiliar outros lugares a montarem esses serviços, como a gente faz aqui na região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, a honra é toda minha. E esse pão de queijo, minha mãe, inclusive, criou 4 sozinha. Ela vendeu muito tempo pão de queijo para classes assim mais favorecidas para sustentar a gente. Depois que ela foi estudar, fazer serviço social, enfim, e aí passou num concurso na universidade e se aposentou por lá como assistente social. Mas a gente sobreviveu, nós 4, eu sou a filha mais velha de 4, muito por conta da venda desses pães de queijo. Então, eles têm história, são tradicionais, vieram da minha bisavó, que teve 10 filhas, então sou de um sistema matrilinear, muitas mulheres no babado. A minha avó teve 4 filhas, a minha mãe teve 3 mulheres e um homem, minha tia 3 mulheres e um homem, uma família com um mundo velho de mulheres. E eu sinto muito orgulho de falar desse pão de queijo. Então, ele tem também sabor de história, sabor de memória. Vou passar a receita para vocês. Vocês vão ver que é um espetáculo. Excelente.
A gente já tentou fazer esse encontro outras vezes. Sempre tentei trazer uma mulher para apresentar esse programa, porque né, um homem falando sobre feminismo fica uma coisa meio estranha, né? Porque realmente eu não tenho conhecimento nenhum de causa. Então eu gostaria de começar, primeiro, já deixando claro que vai ser um aprendizado muito grande para mim estar aqui conversando com você hoje. Já começando, e quando eu fui estudar para fazer essa pauta, eu vi que a palavra feminismo é parecido com a palavra socialismo, no sentido que pode significar muitas coisas diferentes dependendo de quem está falando. Então eu queria começar já com uma pergunta bem simples, que é o que é feminismo para você? E aí a pergunta que seria mais adequada, eu devolvendo, seria: quais são os feminismos, no plural, porque existem vários tipos. Eu comungo da linha que defende a igualdade, simplesmente a igualdade entre homens e mulheres, entre masculinos e femininos. Lembrando que igualdade eu me refiro a acesso, oportunidades, salários, representação nos espaços de poder. É a isso que eu me refiro, porque, de fato, cada um de nós é único, até na digital, e homens são diferentes entre si, mulheres são diferentes entre si, e homens e mulheres são diferentes. Então, somos seres, cada qual, únicos. Mas sou dessa linha, portanto, não acho adequada e nem madura a linha da guerra entre os sexos. Por isso, inclusive, entendo que essas questões ligadas à igualdade de direitos, acesso e oportunidades não são problemas só de mulheres. São problemas de toda a sociedade, seu, inclusive, aqui apresentando. Uhum. Por quê? Porque para a gente mudar e desconstruir isso que foi construído e que, historicamente, foram traduzindo as diferenças entre masculinos e femininos em desigualdades, é preciso um esforço de toda a sociedade e a compreensão dela de que os prejuízos são para homens e mulheres. Então, é um problema do Estado com as políticas públicas, é um problema do legislativo com as leis, com a fiscalização, votando o orçamento e priorizando, inclusive, as mulheres, que são a maior parte da população. No entanto, as mais pobres, 70% dessa pobreza é feminina. Dos feminicídios, 62, alguma coisa das assassinadas em relacionamentos são mulheres negras, então esse recorte racial e étnico é também importante. E por isso entendo que é um problema de todos nós, porque essas construções que traduziram diferenças em desigualdades prejudicam também os homens. Menos explicitamente, as mulheres mais explicitamente, inclusive nos corpos, mas prejudica também os homens. Essa história de ter que ser o super-homem, o homem de aço, não pode chorar, não pode discutir a relação, fazer uma DR, não pode demonstrar sua vulnerabilidade, fragilidade, é um sofrimento, né? Vamos combinar que é um sofrimento. Eu não vou falar sofrimento do cão, porque o pessoal da causa animal não gosta, mas é um sofrimento. É um sofrimento. E outra coisa, né? Qualquer familiar que vira para um menino desde muito cedo e fala assim: para de chorar, que homem que é homem não chora, opa! Haja boteco para quem não tem dinheiro para terapia, né? Uhum. Você tem 2 sacos lacrimais para chorar, para demonstrar seus sentimentos. Tem um documentário que eu recomendo, que chama O Silêncio dos Homens. Como que essa construção, que traduz diferenças em desigualdades, nessa educação dicotômica, lugar de homem, lugar de mulher, coisa de homem, coisa de mulher, função de homem, função de mulher, é um horror. E isso tudo a gente inventa, né? Fabrica, socialmente, historicamente, culturalmente. Então, o movimento de mulheres, os movimentos feministas, vem no sentido de mostrar que, se são construções, é preciso desnaturalizar, não é natural. Desde que o mundo é mundo, homens e mulheres são desiguais. Nada disso. Nós inventamos essas paradas historicamente, socialmente e culturalmente. E a gente pode e deve desconstruir aquilo que tem causado sofrimento muito explicitamente para as mulheres, como eu disse, mas também aos homens. Ou então aquela história: apanhou lá na rua, meu filho? Vai apanhar aqui de novo. Você volta lá e resolve esse trem. Ou seja, eu estou ensinando o menino a lidar com conflito, porque onde tem gente tem conflito, né? Toda relação é de conflito, a gente com a gente mesmo já é de conflito, imagina com o outro. Mas não precisa ser de violência. E quando um pai, um familiar diz isso para o menino, ele está ensinando desde cedo o menino a lidar com conflito por meio da violência. Depois mata namorado, ninguém entende por quê, mas aprendeu. Então ninguém nasce sexista, que eu prefiro esse termo ao termo machista, ninguém nasce racista, LGBTfóbico, aprende a ser. Então vamos desaprender a ser, gente, porque isso é babado feio, é babado criminoso,
é inadequado e traz sofrimento para todas as famílias. E onde tem gente machucada na família, perde a família inteira. Eu gostei muito da sua definição, que é uma definição bem mais simples do que outras que eu cheguei a ler na internet, e é uma definição muito fácil de ser a favor dela, né? Porque muitas... Aliás, quando uma mulher ou quando qualquer pessoa vira para mim e fala assim, eu não sou feminista, não. Aí eu questiono. Ah, tá, você não é feminista, não. Uhum. Quem proveu e oportunizou o voto para as mulheres? Getúlio Vargas. Feminista. Não, Você não acha importante o voto? Você não acha importante ter poder de decisão, ocupar espaços? Aí ela fala assim, sim. Aí eu pergunto assim, quem propiciou você usar calça comprida? Porque só podia saia. Movimento de mulheres. Quem propiciou você sentir prazer na relação, linda? Toda a discussão do movimento feminista dos anos 50 e 60, porque antes disso, quem sentia prazer era só prostituta, mulher honesta, casada, de bem, era sexo para a reprodução e não para o prazer. A cada transa um filho. Aí começa a fazer as perguntas, aí ela começa a pensar, então eu sou, né, sem saber. Eu só queria me corrigir aqui que quando você falou quem deu o voto feminino, eu respondi Getúlio Vargas, mas claramente Getúlio Vargas estava ouvindo a voz da sociedade, ele foi influenciado por causa de um grande movimento feminista, né? Getúlio Vargas não era woke e simplesmente acordou e falou, vamos dar voto às mulheres, né? Ele foi inteligente e estratégico. Isso vai rolar, deixa eu capitalizar politicamente. E tanto que passou para a história, como aquele que em 1932 e depois para as funcionárias públicas aí ampliou mais em 34, o voto, mas isso já era um movimento dentro da sociedade que já estava pressionando, ia rolar, e ele foi esperto em capitalizar tanto isso quanto a história de ser o pai dos pobres, né? Então, carteira de trabalho, legislação trabalhista, enfim, ele acabou capitalizando tudo isso, mas os sujeitos da história foram as mulheres, né? O tempo inteiro foram as mulheres, mas ele foi estratégico. Eu trago aqui a minha felicidade dessa definição, porque muitas vezes a direita se coloca contra o feminismo, justamente vendo o feminismo como algo aquilo que você tinha falado, de que é algo que fomenta a guerra entre os sexos, e também vê uma certa importância do papel tradicional da mulher na família, e vê o feminismo como uma destruição desse papel tradicional e como consequência, uma destruição, o feminismo querer destruir a família. Que é uma coisa que é uma coisa que eu não vejo, eu principalmente de homem vendo de fora, sempre que eu participo de uma reunião do PDT, e tem as mulheres lá falando, você é uma delas, inclusive. Sim, a ação da mulher jornalista é muito forte. Exatamente, e muito bem organizada aqui em Minas Gerais. O que vocês mais falam é sobre feminicídio. São as mulheres pedindo pra não morrer, mulheres pedindo pra não apanhar. Não tem gente, não tem gente ali mancomunando, fazendo complô pra terminar com o conceito de família. É gente pedindo pra não apanhar, pra não morrer dentro de casa, sabe? É uma coisa... É o contrário, exatamente, é para preservar a cultura da paz e preservar as famílias. Eu sempre coloco no plural porque existem várias configurações de famílias. Por mais que alguns não queiram, eu sou filha de uma mãe que criou 4 sozinha. Meu pai não foi pai, não foi esposo, né? Nós temos famílias criadas por avós, nós temos gente que adota, nós temos, né? Tudo isso é família, então não existe um único modelo de família, querendo qualquer um ou não querendo, não existe um único modelo de família, e o movimento de mulheres, ao contrário, que é a cultura da paz, entendendo que relacionamento faz sentido quando existe exatamente essa possibilidade de um porto seguro. Porque com insegurança é morte, é agressão, é violência, é destruição, e onde tem violência, toda a família perde. Então é o contrário. É uma narrativa que não se sustenta por 10 segundos. E uma das propostas aqui do programa é sempre tratar de questões locais, né? E aqui, Minas Gerais é sempre o primeiro ou segundo estado na posição de feminicídio do Brasil, que é uma coisa terrível. Você teria ideias de como diminuir isso no estado de Minas Gerais? Olha, é um desafio atrás do outro. E eu vou falar um pouquinho, porque a gente, com esse ativismo de 30 anos e com doutorado sobre o assunto, a gente tem, sim, recomendações, sugestões. Outro dia, em 2019, aí eu tive no Congresso Nacional para fazer isso que você está me perguntando. Recomendar políticas públicas para tentar reduzir esses índices que são assustadores. Lembrando que só com a lei contra o feminicídio de 2015 é que a gente tem esse diagnóstico dos feminicídios.
Porque antes era tudo assassinato, e aí você não sabia o que era num relacionamento para poder separar uma coisa da outra. Então é muito recente. Um dos nós é exatamente a gente não ter diagnósticos cruzados. Então, os casos que são atendidos em delegacias de mulheres, que são atendidas em ONG, como a nossa SOS Mulheres, que agora é SOS Mulheres o nome, não mais SOS Mulher e Família. Casos atendidos pela Polícia Militar, pela Defensoria Pública, não são cruzados. Então, a gente sabe que apenas 1/3 dos casos que acontecem é que se busca ajuda, muito pouco. E não vou culpabilizar as mulheres por isso, por entender a complexidade que envolve você viver violência com alguém próximo, conhecido, onde você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, e viver com alguém estranho que você vai, faz e acontece. Né? Quando você investe tudo isso, ali tem crença de que o outro vai mudar, de que é uma fase temporária, tem baixa autoestima, e mulher com baixa autoestima, com homem autoritário, arrogante, muitas vezes dá liga, e aquilo ali dura 10, 15, 20 anos, até compreender que o relacionamento é violento. Eu não chamo de abusivo, porque abusivo parece que um tanto pode, outro tanto não pode, que aí passou, e aí é abuso. E para mim não pode tanto nenhum. Né? Então, existem estratégias para lidar com o conflito que não sejam lançando mão do recurso da violência. E isso passa pela educação. E a gente está num partido, você sabe disso, que prima pela educação em tempo integral, a educação laica, sem direcionamento religioso, porque a gente tem que respeitar a diversidade religiosa de todo o nosso povo, enfim. Mas uma educação para criar governantes, para criar gente com senso crítico, e que, inclusive, compreende que quanto maior a hierarquia entre homens e mulheres, mais você cria um cenário propício para situações de violência nos relacionamentos. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando a mulher chega na SOS Mulheres e diz assim, ele me bateu porque a janta não estava pronta às 7 da noite, o problema não é a janta. O problema é a construção de gênero de que lugar de mulher é na cozinha e cabe a ela fazer a janta às 7 horas. E quando ela não faz, ele agride para colocá-la no seu devido lugar. Então, o problema são as construções de gênero e não a janta, que é o que aparece inicialmente. A mesma coisa quando ele chega e fala assim, ela agora fica me agredindo, batendo boca, porque eu estou desempregado. E na ONG a gente atende mulheres, predominantemente, né? Os casos acontecem mais com mulheres, mas a gente atende os homens como autores de violência e atende excepcionalmente homens enquanto vítimas dessa violência. Excepcionalmente, o índice é muito pequeno, mas existe. E aí ele chega e fala assim, porque eu estou desempregado, ela está batendo boca e chega, inclusive, a dizer que eu não sou mais homem. Por quê? Porque também ela aprendeu, pela educação formal ou informal, que o homem tem que ser o provedor da casa. Se ele não está colocando dinheiro, não está desempregado, não está colocando a comida, então ele deixa de ser homem na representação que ela tem do que é ser homem. Então aí é que está o nó, é nas construções de gênero, nos papéis muito fixos que a gente vai inventando socialmente, cai nessa armadilha. E não é à toa que eu não busquei, mas encontrei tudo isso para te falar que a saída passa pela educação. Não é só isso, mas vou falar da educação. Então, assim, esse é o primeiro ponto, a educação. E é mais fácil, e o investimento que as crianças fazem em determinados valores é de menor tempo, concorda? Então, uma criança pequenininha, ela investiu menos tempo da vida em determinados valores, crenças. Já o adulto e a pessoa mais velha investiu mais tempo. Então, teoricamente, é mais difícil desconstruir, não é impossível. Onde tem vida, há esperança. No sentido de esperançar, não no sentido de ficar esperando, tá? Então, a educação é fundamental. A educação para a igualdade. A educação para o respeito, né? E aí, eu não busquei no doutorado, mas eu encontrei, por exemplo, na amostragem de mulheres que eu entrevistei e que vivem em situação de violência doméstica. Quando eu fui perguntar sobre a espiritualidade, religiosidade dessas mulheres, eu identifiquei que boa parte delas, mais de 90 e tantos %, eram cristãs. E que dentre as cristãs, tinha uma ou outra espírita, tinha uma ou outra agnóstica, que aí não é cristã, né? Mas a maior parte dessas mulheres em situação de violência eram protestantes. E aí, quando a gente vai entender a raiz do protestantismo, respeitando todas as crenças aqui, que fique claro isso. Mas quando a gente vai entender a raiz de algumas linhas, inclusive mais que outras, do protestantismo, a gente vai verificar fortemente a hierarquia
entre homens e mulheres, né? O homem é o cabeça do casal, ele decide, ele manda, ele faz e acontece. Inclusive, se ela é de uma outra igreja protestante, ela tem que ir para dele e assim vai. E quanto mais a hierarquia, mais a possibilidade de uma relação violenta. Então, de novo, a educação para a igualdade. Em situações de igualdade, você tem conflito, mas você não precisa lançar a mão do recurso da violência. O relacionamento pode até acabar, mas ninguém bota o dedo no nariz de ninguém pedindo de volta o que abriu mão, né? Ninguém vai tentar matar ninguém. Enfim, são relacionamentos mais amadurecidos. Então, eu encontrei isso. Por outro lado, a crença religiosa pode ajudar também a encorajar para sair de situações violentas. Então, tanto pode, conforme a interpretação que o sujeito tem da sua espiritualidade, ajudar a perpetuar a violência, a ficar naquela história. E eu vou dar um exemplo concreto. Tudo que eu trago aqui é exemplo que a gente acompanhou de situações de violência. Uma senhora que chegou na ONG, senhora de idade já, o marido numa relação extraconjugal, adquiriu o HIV e estava com AIDS. Passou para ela o HIV. Isso já é violento, né? Porque além da relação extraconjugal, sem prevenção, né? Então, isso é bastante violento. Passou para ela o HIV. Ela não estava com a AIDS, com a doença, ele estava, e ela cuidando dele. Ela cuidava dele, ele espancava ela. Ela cuidava dele, ele espancava ela. O anel saindo. E aí, no trabalho que foi sendo feito com essa mulher, com assistentes sociais, psicóloga, advogada, etc., tem uma frase assim que me marcou muito, que ela trouxe, que é o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, na representação social que ela tem da espiritualidade dela, da religiosidade dela, ela está condenada a ser espancada até morrer. E ela ainda usou um outro termo que era assim: se eu comi a carne, eu tenho que roer o osso. Então, de novo, reforçando, eu estou condenada a viver isso aqui. Mas eu já vi alguns depoimentos que ela disse, a hora que a violência começou a atingir meus filhos, eu falei, não, basta. Eu pedi a ajuda de Deus, a minha fé, coragem. Então, ela usou da fé para sair da violência. A outra usa a fé para justificar permanecer na violência. Então, é muito sério como as pessoas... E aí eu tenho feito muito trabalho com mulheres em igrejas, especialmente protestantes, mas não só, por conta dessa questão. Então, eu não busquei isso na tese, mas acabou que apareceu, e aí eu precisei trabalhar com esse resultado. Então, de novo, educação para a igualdade, inclusive educação religiosa para a igualdade. Outro aspecto, nós temos já na lei, lei não falta, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que fez 18 anos, nós temos a Lei contra o Feminicídio, que é de 2015, a gente tem os 17 Objetivos da ONU, e o 5º objetivo para a Agenda 2030 é a igualdade de gênero. Nós temos a Lei contra a Circulação de Intimidade, seja fotos, vídeos, sem consentimento da outra parte, que muitas vezes é usado como crime de vingança, essa história. Ah, terminou o relacionamento? Então vou jogar na rede social aquela foto de intimidade ou aquele vídeo e tal. Isso é crime, desde 2017. Até uma dessas leis deu o nome da Carolina Dickmann, porque ela teve fotos mais íntimas roubadas das nuvens, enfim. Então já é crime e as pessoas precisam saber disso. Então, a legislação é importante, né? Você me perguntou de solução, eu estou falando vários aspectos. A legislação é importante, mas ela é insuficiente sem políticas públicas. Então, nós temos uma lei hoje que diz que as delegacias de mulheres precisam funcionar 24 horas. E eu luto por isso há 30 anos. Saiu na lei, no papel. Mas, em termos de ações concretas, não adianta a lei se não ampliar as delegacias de mulheres em termos de infraestrutura e de gente. Porque hoje elas mal conseguem funcionar em horário comercial 8 horas. Por que é importante elas funcionarem 24 horas ou irem aos poucos ampliando seu horário de atendimento? Porque a maior parte dos casos de violência nos relacionamentos acontecem à noite, de madrugada, finais de semana, quando o casal está junto. Então, isso é uma outra medida que é fundamental. Eu, como vereadora, aprovei várias leis, a violência política de gênero é lei minha, aqui em Uberlândia, colocar todos os contatos da Rede pela Segurança das Mulheres em unidade de saúde, é lei nossa também, em bares, restaurantes, casas de espetáculos, e dar formação para os estabelecimentos saberem o que fazer numa situação de violência. Em Belo Horizonte, eu fiquei muito impressionada num caso que aconteceu, a moça saindo da balada, o amigo que estava com ela não a acompanhou, ela não estava bem, tinha bebido, e eu fico muito brava quando alguém fala assim, mas também ela bebeu, ninguém fala isso para um homem, né? Mas também ele bebeu, né? As mulheres têm direito de beber e têm direito de não serem violentadas. Aí,
Ela saiu da balada, então ela foi negligenciada a primeira vez por esse amigo, que viu que ela não estava bem e não fez nada. Aí ela pegou o aplicativo e deu o endereço para ir para a casa onde ela mora, com o irmão. No caminho, ela ficou desacordada no motorista de aplicativo. Ao chegar de frente à casa dela, ele apertou a campainha, ninguém atendeu, então a outra negligência, o irmão que estava dormindo, não atendeu. Ele chamou alguém na rua, se não me engano, para ajudar a tirá-la do carro, porque ela estava desacordada, tirou. Carregaram ela, puseram ela na cacunda, como se fosse saco de batata, e puseram ela sentada no poste. Não sei se você lembra dessa história. Puseram ela sentada no poste de frente à casa dela de madrugada. Um sujeito passou, catou essa mulher, pôs na cacunda, que nem saco de batata, e ficou por 3 horas estuprando essa mulher. Então, há que ter educação permanente, formação continuada para profissionais da noite e dos estabelecimentos, enfim, para saberem como agir adequadamente para não colocar as mulheres em risco. Isso é o mínimo que se espera. E saber onde buscar ajuda, quem acionar, e aí o 180, né? Enfim, a polícia militar, se for necessário. Então, isso tudo é medida importante e preventiva. Priorizar a escola para as crianças quando a mulher está em risco de morte, poder ir para casa-abrigo, enfim. Tudo isso são medidas importantes. Casa-abrigo aqui a gente que constituiu também em 2002 e lançamos virtualmente, porque é um local confidencial, né? E, então, essa é uma outra questão. Preparar as pessoas para saberem o que fazer. O que também passa pela educação, né? Porque tudo é formação. A questão da legislação que eu mencionei. Hoje, usar as tecnologias seria fundamental e não tem se usado. A gente tem tornozeleira eletrônica. O cara foi preso por conta de não ter respeitado a medida protetiva, afastamento do lar, afastamento dela, etc. E aí ele é preso, porque foi pego em flagrante, por exemplo. É muito importante, para que essa mulher não corra risco de ser assassinada, que tenha um dispositivo, o celular dela apite, ele esteja com uma tornozeleira eletrônica. Já existe tecnologia para isso, e não está sendo utilizada. A tecnologia está sendo utilizada para um mundo de coisa. Mas para salvar as mulheres de assassinatos, não está. Então, são outras estratégias. Eu poderia ficar aqui a noite inteira te falando de estratégias, mas eu penso que essas já são suficientes para responder um pouco a sua questão. E, por último, evitar a revitimização. Mulher chega na delegacia, conta a história dela. Aí ela é mandada para fazer o exame de corpo de delito, conta a história de novo. Aí ela vai reviver na dor 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Vira via crucis. A mulher tem que contar a história dela uma vez só. Os profissionais dos órgãos é que tem que conversar entre eles. Então, isso desencoraja ela a buscar ajuda. Só 1/3 busca ajuda. E desse 1/3, muitas são desencorajadas. Então, mudar essa perspectiva. Mudar essa perspectiva do preconceito, que a mulher que está em situação de violência é porque gosta de apanhar, é porque é sem vergonha. Então, assim, tem que romper com esses mitos, tem que desconstruir tudo isso, tem que a legislação funcionar, o judiciário precisa funcionar também, porque é lento ainda. Pela Lei Maria da Penha, tinha que ser aí, 48, 72 horas no máximo para expedir uma medida protetiva. Teve vezes aqui em Uberlândia que levou 1 mês, 2 meses, já morreu. Então, tudo isso é fundamental enquanto política pública. A prefeitura precisa se envolver mais, delegacia de Estado. As prefeituras são de município, mas essa parceria precisa acontecer mais e ampliar a estrutura das delegacias de mulheres e a equipe de profissionais também, de detetives, delegada. Delegada de mulheres geralmente acumula 3 delegacias, 4. Então, assim, muito difícil essa realidade. Aí, como é que fala em ampliar o horário de atendimento para atender a demanda? Não tem jeito. Então, tudo isso e mais um punhado de questões a gente poderia citar aqui para resolver isso. Eu não tenho esse poder ainda como vereadora, mas no que eu tenho, que é fazer lei, fiscalizar, eu tenho utilizado. E também na hora de votar o orçamento, priorizar as mulheres, o per capita por mulheres no desenvolvimento social, que é uma pasta da prefeitura, muito baixo estava. Eu pedi para aumentar na votação do orçamento, que é o dinheiro dos impostos das pessoas, né? O prefeito manda para a Câmara para a gente votar, e a gente pode também fazer ajustes ao orçamento, emenda. Tirar dinheiro de um lugar e passar para outro. Eu quis tirar de propaganda e publicidade para melhorar a vida das mulheres que são mais pobres e ainda dupla, tripla jornada, foi tema até de Enem, milhares de jovens tiveram que refletir sobre o trabalho invisível das mulheres em casa, lavar, passar, cozinhar, buscar, elas que cuidam dos idosos, elas que são mais atípicas, de crianças com deficiência, que o marido pica a mula e elas que ficam ali naquela história. Então,
Transformar a vida das mulheres é um slogan que eu tenho usado a vida inteira. Transformar a vida das mulheres, que é essa base da pirâmide, melhora a vida de todas as pessoas, das famílias e da comunidade. Isso é fato. Continuando nessa questão da violência, eu não poderia trazer você aqui e deixar de falar da violência política, né? Que a violência política, homens também sofrem, mas os das mulheres tem um agravante de gênero que a questão dos homens não tem. Muitos políticos homens são ameaçados de morte, mas eu nunca vi nenhum político homem ser ameaçado de estupro corretivo como você é recorrentemente. Como melhor lidar com essa violência política na política brasileira? Então, e foram duas situações muito próximas, né? O e-mail institucional me ameaçando de estupro corretivo, por eu ser uma pessoa que promove mulheres, a diversidade, respeito à dignidade humana, enfim. Criamos a Comissão da Diversidade dentro da Câmara, a população LGBT, mas é muito assassinada no nosso... É o país que mais assassina, né? E Uberlândia tem índices muito significativos também. Então, inovamos, criamos a Comissão da Diversidade, chamei uma vereadora trans para estar junto nessa história. E minha história de vida é de promoção, né, das mulheres também. Isso começou a incomodar alguns homens sexistas, provavelmente, né, assim, avalio que sejam, e provavelmente que odeiam mulheres também. Porque homem que gosta de mulher não faz isso, né, não ameaça mulheres. Então veio essa ameaça a mim, a minha família, e bem assim, sei onde você mora, dia tal você estava com tal roupa, deve ter visto em sessão, né, porque a sessão é passada pelo YouTube. Ameaçou minha assessoria, enfim, muito desagradável, muito lamentável. Não me silencia, não deixei de trabalhar um instante, que não tem nem como. Mas minha mãe, coitada, tem 70 e tantos anos, ficou desorientada, né? A família, meu marido, os meninos, eu tenho um de 20, outro de 17, 2 jovens. O Ricardo eu estou pegando há 24 anos, também ficou muito assim, sentido. E aí eu fico pensando o quanto que isso pode resultar, não na minha casa, né, que está bem resolvida essa história e tudo, mas na casa de muitas mulheres que querem ousar ocupar esses espaços, ousar no melhor dos sentidos, porque deveriam estar há muitos anos, tem mais escolaridade em todos os níveis, tem competência, mas não estão, porque tem que escolher entre ser mãe, esposa, dona de casa e vereadora, por exemplo. E isso nunca foi conquista dupla, tripla jornada. Conquista é divisão de tarefas e de cuidados com os filhos, que é o que a gente faz aqui em casa, e mesmo assim é pesado, imagina sem fazer. Mas quantas famílias não vão dizer para a mulher, não, larga de mão disso, olha lá, as mulheres são tudo ameaçadas de estupro. Então acaba que esses sujeitos, e aí que utilizam, são covardes, que utilizam da Deep Web, né, essa internet obscura, mas não tem nada, não. Já está na Polícia Federal, investigando, com uma comissão de trabalho, já está na Delegacia de Mulheres, já está na Delegacia de Inteligência, só falta eu conversar no Ministério da Justiça, mas outras já conversaram, porque o e-mail vem para mim, mas vem para várias vereadoras, principalmente de Minas, consideradas progressistas, para deputadas estaduais e deputadas federais, que também promovem mulheres, a diversidade, as pessoas mais desassistidas, enfim. Então, esse foi um dos casos. O outro foi agora, essa semana, anteontem. E-mail institucional de novo, e aí falando do tamanho do membro dele, né? Deixa eu contar para você, sujeito, o lance não é o tamanho do membro, é o prazer que ele proporciona, e o seu não deve proporcionar nenhum prazer para você precisar ameaçar uma mulher. Mas, enfim, mandei o recado, voltando aqui. Nossa, eu fico na antipatia, você não tem noção. Porque trabalhando a morrer, você ainda tem que ter o plus de ameaça e de importunação sexual, é o fim, né? Não. Algumas deputadas tem essa oportunidade de ter uma segurança, andar com segurança e tudo. Em nível municipal, já não tem nada. Nada. Minha mãe perguntou outro dia, mas aí eles puseram segurança para você? Falei, mãe, se a Câmara fizer uma nota de repúdio, já tá bom, porque não tem, né? Ah, Cláudia, mas como é que você faz? Eu procuro sair com assessoria quando eu estou fazendo atividades na rua, mas é isso, a vida continua e eu tenho que trabalhar. E eu sou remunerada pela população para isso, e faço isso com gosto e com brilho nos olhos. Não vou parar. Não vai me silenciar. Pelo contrário, que não me mata, me fortalece, mandando recado de novo. E que você tenha o tamanho do pênis que você mencionou para mim, de punição da Polícia Federal e vá para cadeia, seu bandido covarde. É isso que eu tenho para te falar. É isso.
Então, não é fácil não, viu? É desafiador. Mas não me desanima um beijo de pulga. Mas desanima muitas mulheres, entendeu? Uhum. Então tem. Eu queria continuar falando um pouco sobre aquilo que você falou sobre a educação no combate à violência contra a mulher. Que na educação especificamente a extrema direita cria um pânico moral em volta da ideologia de gênero. E você é especialista nisso, né? Quando a Judith Butler veio aqui no Brasil, que é uma grande teórica nesse meio, Quase queimada na fogueira. exatamente, ela foi muito hostilizada e aí a Folha de São Paulo foi no aeroporto e perguntou para as pessoas que estavam hostilizando a Judith Butler o que era a ideologia de gênero para elas. E aí uma pessoa que eu peguei aqui para fazer a pauta falou que era ensinar que homem pode ser mulher e que mulher pode ser homem. E a outra pessoa falou assim que ideologia de gênero é ensinar as crianças a ser gay. E Gente, aí eu eu queria ouvir de você, com uma pessoa que já estudou no contexto acadêmico, já deve ter lido os livros da Judith Butler, o que é ideologia de gênero e por que ela não é nada disso, desse bicho papão que a eles direita são tão vira. burros. Eles são tão burros, desinformados. Eu sempre disse para meus alunos: lê texto, não fala merda, não, lê texto. Achismo, não, lê texto, conta a fonte. Enfim, lê texto, pessoal. Zap não informa, desinforma e tem fake. Lê texto. Enfim, eles são tão burros que a Judith Butler, inclusive, é uma que problematiza a definição e o conceito de gênero. Tanto que eles são burros. Mas, para dizer para você que, graças aos estudos de gênero, é que a gente pode falar em igualdade entre homens e mulheres. Mas é claro que provavelmente isso incomoda alguns, né? Que odeiam mulheres, que são misóginos, que querem uma relação hierárquica, que são esses que espancam mulheres. São esses hipócritas que falam da família e dos bons costumes e pegam travesti na João Naves. João Naves é uma avenida aqui que, historicamente, tinha ponto de travesti, tá? Então isso faz sentido só para cá. Mas aí deve ter avenida, não sei se é a Savassi ou qual que É é. Guaicurus. E respeita, inclusive, a profissão, porque ela só existe porque tem demanda, tem mercado. E a maior parte do mercado são de homens casados hipócritas. Esses que conversa borracha. Gente, eu tenho 25 anos de docência. E imagina se eu tinha o poder, eu estava milionária, se eu tivesse o poder de transformar a orientação sexual. Pega a minha colher, que é a colher da paz, tá? Porque eu meto a colher em briga de marido e mulher há 30 anos. Vou continuar metendo. Enfim, agora a gente mete em tudo, na educação, na saúde, em várias outras coisas também. Imagina se eu tenho poder, seus lindos. Tum! Virou gay. Tum! Virou lésbica. Ah, que isso? Eu tava dando consultoria com a varinha mágica. Gente, que povo ignorante, que falta de assunto, que falta de repertório. Me ajuda, pelo amor de Deus, ajuda. Nem Deus, porque Deus é amor, nem Deus. E ainda fala em nome dos bons costumes, da família e da pátria. Aí viola a pátria, destrói o patrimônio em Brasília, né? Você sabe lá o dia, lá em janeiro, 8 de janeiro. Aí pega a travesti na João Naves sendo casado, leva a AIDS para a mulher e é da família e dos bons costumes. É esse tipo que sabe o que é capaz de fazer e que conversa borracha. Gênero preserva as crianças de serem violentadas sexualmente, porque a gente conta para elas, como eu contei para meus filhos, quando eles aprenderam a falar, que bumbum e pipiu ninguém pode alisar e passar a mão. Se eu tivesse menina, eu ia falar tetequinha e tal, né? Enfim, ninguém pode passar a mão, que não tem que sentar nos colos, que onde não tem conversa, entra o violentador. É claro que os meninos são menos violentados que as meninas, mas são também. E o lugar mais violento que existe é dentro de casa, por parte de gente próxima e conhecida. Pai, padrasto, tio e avô. Uma menina chegou gaga na SOS Mulheres de tanto avô violentar sexualmente, ela estava com uns 4 anos de idade. Quando levava e buscava na natação, e é isso. Então, discutir estudos de gênero e tratar de gênero, não precisa nem falar a palavra gênero. Quando você pontua numa sala de aula, você tem que respeitar a sua colega, você não pode discriminar, você já está falando de gênero, você não precisa falar de gênero para falar de gênero. Aí eles pegaram esse movimento Escola Sem Partido, que na verdade é de partido único, o do sem noção. Eu chamo esse povo de GSN para ser bem light. Gente sem noção. Para ser light, porque nós estamos numa live, né? E o repertório tem que ser light, porque a minha vontade é outra. Mas é muito GSN. Vai ler texto, gente, vai estudar, sai de WhatsApp. Deus me livre. Ai, falta de paciência. E essa história também de esquerda, de direita. Gente, eu sou professora disso, né? Eu sou historiadora. É tão complexo falar de esquerda e de direita hoje,
E eles têm uma facilidade de falar assim, isso aqui é comunista. Nunca teve comunismo no mundo que pressupõe a ausência de Estado. Vai ler Marx. Ô, Jesus, me acode. Eu fico brava, porque é muita ignorância de uma vez só. Vai ler Marx. Aí vem, porque é comunista. Né? Tinha até aquela história na época lá, né? Não podia importar nem tomate, porque é vermelho. É o espectro do comunismo. Mas tudo isso para criar uma narrativa de medo, porque medo paralisa, e aí você comanda o rebanho, que tem medo. Inclusive, medo de ir para o inferno, e vai, porque está destruindo gente. Deus prega o amor, alteridade, empatia. Eu fico na antipatia. Enfim, só para a gente descontrair um pouquinho e eu colocar para fora, porque, nossa senhora, é muita ignorância junta. Sai da caverna do Platão, filho. Tá vendo sombra, ilusão e achando que aquilo é verdade. Não. E a Terra não é plana. E ele vai ser preso. Aguenta a mão, que ele vai ser preso. Bem, depois desse momento de descontração aqui, eu queria aproveitar que você está aqui e falar de uma outra Cláudia, que é a Cláudia Goldin, que foi a mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Economia ano passado, em 2023, fazendo um estudo muito sério, tanto que ganhou o Prêmio Nobel, sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E ela fala na pesquisa dela, ela chega à conclusão que a disponibilidade incessante das mulheres para a família prejudica elas no trabalho, principalmente em trabalhos que trazem recompensa a funcionários que estão sempre disponíveis. E então, diante disso, como você enxerga a necessidade de criação de políticas públicas para promover uma maior equidade de gênero no ambiente profissional? Eu tenho um projeto de lei, mas eu só tenho possibilidade, poder de intervir no âmbito municipal e, portanto, com servidores públicos municipais. Aumentar a licença paternidade é urgente. O filho não é só da mãe. Até para xingar hoje né? Seu filho da mãe, ninguém fala seu filho do pai. É urgente, porque o vínculo não é meramente biológico. Mas eu não amamento. Ô, filho, tem gente que adota, tem gente que não vai amamentar. Vínculo é de cuidado. Investir no aumento da licença. O Brasil é o que tem, ela mostra isso no estudo, é um dos que tem as piores licenças do mundo, paternidade. Paternidade não é das boas também, não. Ampliou com o movimento de mulheres feminista para 4 meses, hoje 6 no público, mas não é das melhores, não. Muitos países do mundo são 2 anos, pode o homem tirar 1 ano, a mulher tirar 1 ano. Em alguns outros países é licença família, porque tem essa compreensão de que o vínculo não é meramente biológico, é de cuidado. E aí sim eu falo em emancipação das mulheres, porque enquanto as mulheres estiverem com dupla jornada, tripla de trabalho, trabalha fora, ainda tem que acudir a casa e os filhos, isso é escravidão. Lerê, lerê, me poupa. Avanço é distribuição. Então eu amei o tema do Enem, que obrigou muitos jovens mesmo a refletirem sobre isso nas suas casas. Porque são as mulheres que cuidam dos idosos, dos doentes, dos deficientes e ainda da casa. A pandemia mostrou isso, jogou na cara de todo mundo. Então, esse trabalho que parece que é invisível, varinha mágica, a comida está pronta, varinha mágica, a casa está arrumada, não é varinha mágica, não. Levou tempo, alguém fez, e alguém fez olhando para as paredes, não foi conversando, trocando ideias, né? Coisa feliz, repetitivo, é cansativo. Para uma funcionária doméstica fazer, não faz tudo, teria que pagar uns 10 salários mínimos, no mínimo. A França, inclusive, por um período, remunerou a dona de casa, mas não porque eles são legais e avançados também, não. É para não competir com o homem no mercado, mas pelo menos é um valor. Pior somos nós, que a mulher faz tudo, chega na velhice, não tem o dinheiro para os remédios. Tem que pedir um BPC, benefício de prestação continuada, que não paga nem 13º e nem férias. E ela a vida inteira fez e aconteceu. Então, tem função social. A mulher com filho pequeno nem dorme, troca o dia pela noite, porque criança... Meu filho foi dormir, o primeiro foi dormir com 2 anos e meio. Só emoção. Então, aí quando você volta da licença maternidade, tem um que pergunta, como é que você foi de férias? Ai, que vontade de avançar na goela da pessoa. Tudo simbólico, tá, gente? Que eu sou da cultura da paz, então é tudo simbólico. Eu mato simbolicamente, né? Enfim, tudo simbólico. E é preciso matar simbolicamente para a gente sobreviver, inclusive, tá? Mas para dizer que não faz o menor sentido o filho ser só da mãe. E nas entrevistas de emprego, isso fica muito claro. A preocupação do empregador com a mulher, com quem vai ficar seus filhos. Mas não pergunta para o homem isso, não. Ô, filha, metade foi seu espermatozoide. Eu não conheço filho de galinha. Mulher com galinha, com galo, com vaca, com boi. Eu conheço filho espermatozoide, né? Espermatozoide com óvulo. Enfim.
Então, no caso do biológico, porque tem filho não biológico também. Então, a minha resposta é muito simples. De novo, a igualdade. E começa por ampliar a licença paternidade. Começa pela educação para a igualdade dentro de casa, na escola, com os estudos de gênero, discutindo e pontuando sempre quando a desigualdade acontecer, porque ela traduz diferenças em desigualdades e traz prejuízos para homens e mulheres, mais explicitamente para as mulheres. Então, isso é muito importante. Aqui em casa, imagina, eu tenho 3 cuecas, né? O Vitor, o Dudu e o Ricardo. Ainda tem o Juninho, cachorro, mas tem a Babi, que é a cadela. Então, só 2 calcinhas e 3 cuecas. Eles que lavam louça, final de semana. A gente tem uma ajudante durante a semana, uma executora, eu falo que é gestora, executora, tudo, braço direito, esquerdo, porque sem ela não teria o suporte para eu fazer um monte de coisa que eu faço, e o Ricardo também. Mas os meninos, imagina, e na medida em que foram crescendo, vai aumentando a divisão de tarefa. Mora na casa? Mora na casa, então de pequenininho, o que dá para você já fazer? Aí vai crescendo. O que mais que dá para você fazer? Mora na casa. As atividades da casa são feitas com que membros? Ah, com a mão? Opa, todo mundo aqui tem mão? Tem. Com bracinho? Todo mundo aqui tem bracinho? Opa! Então, bora lá. Não vai cair o pipiu, viu, gente? Não cai, fica melhor. Porque daí os outros membros da casa podem ter lazer, ter um momento de voltar para dentro, né? De autoconhecimento, de fazer coisas juntos, né? A vida melhora com distribuição de tarefas, onde todos os membros da casa participam, né? Você mora na casa? Opa, então vamos participar. É isso. Bem simples, não tem dificuldade nisso. Só que na prática não é assim. A minha mãe, que deve estar assistindo, porque ela assiste todos os programas que eu participo, deve estar... chama Beth, ela. Oi, Beth, sua linda. Ela deve estar batendo muita palma pra você, porque ela sempre me criou nesse mesmo esquema. Desde pequenininho, lavando louça, lavando banheiro, varrendo a casa, essas coisas. É isso, porque a gente cria filho para o mundo. A gente quer que os maridos distribuam tarefas, mas nem sempre as mães e os pais ensinaram. Então, meus meninos, já te mostrei. Eu acho que eu já te mostrei. Meus meninos brincaram de bola para desenvolver coordenação motora, brincaram de boneca. Essa daqui é a Tatá. Boneca negra para ter inclusão racial e étnica. Essa daqui eu não joguei fora, não para eles lembrarem que tiveram uma educação integral. Quando eles quiser esquecer, eu lembro. E é isso. Então, hoje o Vitor namora e trata a namorada com muito respeito, não altera o tom de voz. Né? Então, assim, é isso, né? Igualdade. Dentro das diferenças, porque nós somos diferentes, todos. Então, a mãe fez isso, parabéns, Beth! Continuando esse tema da igualdade, o feminismo ele se junta com outras lutas, como por exemplo luta antirracista, que também é a igualdade entre as raças, né? A luta contra a homofobia, a igualdade entre as inclinações sexuais, e muitas vezes essas... PCD também, né? Pessoas com deficiência. Eu sou super preocupada com as mães atípicas, porque ainda tem uma jornada mais difícil, inclusive para conseguir estarem no mercado de trabalho, porque tem graus, por exemplo, de autismo, que não tem como, você fica por conta 3 turnos. Uhum. Né? E todas essas lutas costumam ser juntadas em um termo pejorativo que a direita usa, que é o woke, que é um termo que geralmente denota uma preocupação hipócrita com esse tipo de luta, como por exemplo, sei lá, o banco, o que no Dia Internacional da Mulher faz uma campanha em favor da mulher, mas ainda assim ele continua cobrando juros abusivos da população, inclusive da própria mulher. É o que o Marx, no Manifesto do Partido Comunista, o Marx e os Engels, costumavam chamar de socialismo burguês, né? Um socialismo burguês, que é um socialismo que é preocupado em apaziguar as dores do capitalismo, mas não muda a estrutura que está por trás do capital. O que você acha? Você sabe que os produtos voltados para as mulheres têm mais impostos, são mais caros. Todos os produtos voltados para as mulheres têm uma desigualdade, inclusive nisso. Para o consumo, as mulheres gastam muito mais que os homens. E aí, eu queria saber o que você acha desse termo woke, se ele é usado, muitas vezes é usado pejorativamente pela direita, fala que tudo que é relacionado ao feminismo, tudo que é relacionado a racismo é woke. Já outras pessoas dentro da esquerda reconhecem que esse termo tem uma certa validade, porque muitas vezes realmente existe uma hipocrisia do uso dessas lutas para vender produto, por exemplo. O que você acha dessa discussão? Então, eu tenho falado muito nessas datas Dia Internacional das Mulheres, que não é só o 8 de março, precisa ser todos os dias, né? Enfim, que é preciso tomar esse cuidado. Nem 8, nem 800. É claro que a gente aproveita o mês de março para aprofundar algumas discussões
em função desse contexto da data ser uma data de luta. Inclusive essas mulheres, uma das versões, né, do mês de março, porque tem mais de uma. Essas mulheres nos Estados Unidos, quando lutavam, fizeram ali a primeira greve e tal, e lutavam por igualdade salarial, não tem até hoje, então tá valendo. Diminuiu a distância, mas ainda não tem. Essa pesquisa que você mencionou diz com todas as letras. Melhores condições de trabalho, também. A gente tem ainda, se elas ganham menos, a gente também não tem as especificidades para o trabalho, por exemplo, algumas empresas até já avançaram nesse sentido, né, de terem um local para amamentação, de ter essa preocupação, né, de que o filho não é só da mãe, mas ele é de toda a sociedade, enfim. Mas não são realidades para todas. E aí vira hipocrisia mesmo. Então, mas nem 8, nem 800. Eu aproveito muito esse contexto para ações educativas e preventivas nas escolas, porque tem, inclusive, uma lei municipal para que a data seja uma oportunidade de discussão nas escolas. E eu acho fundamental isso. E aproveito muito, né? Eu fiquei sem voz, e agora estou ficando louca de vez em quando aqui, por conta da intensidade de uso, e a gente que é professora, né? Eu tenho calo, fenda nas cordas vocais, muita emoção, né? Lerê, lerê também, né? Enfim. E aí termina a palestra, é incrível quanto de gente que vive situação de violência no relacionamento ou viveu violência sexual em casa. Então, assim, essas ações educativas são muito eficientes, muito mais baratas do que depois ter que acudir. O Brizola dizia, né? Educação é investimento. Cara, é a ignorância, né? Pessoa que mandou o e-mail, covarde. Cara, é a ignorância. E eu concordo plenamente. Então, nem usar as datas oportunisticamente, sem ter, na prática, ações concretas, mas, ao mesmo tempo, aproveitar o contexto das datas para aprofundar em algumas reflexões é bem bacana, porque aí fica educativo e preventivo. Então, nem 8, nem 800. Penso assim, com relação a isso. E foi uma oportunidade também muito bacana, todo ano de estar em algumas empresas e fazer algumas recomendações. Você quer ser de responsabilidade social mesmo? Você tem uma ouvidoria aqui para situações de assédio sexual? Olha como as empresas X, Y, Z têm e o tanto que elas estão bem na fita. Eu quero consumir dessas empresas. Então, é uma questão até de estratégia, de negócio. E assim eu aproveito. As mulheres faltam mais ao trabalho, aí eu vou também no bolso, né? Lindeza da empresa. As mulheres faltam mais ao trabalho quando elas vivem violência doméstica, né? O que a gente pode fazer sobre isso? Entendeu? Então, a gente aproveita também para o educativo preventivo, que é mais barato do que depois ter que acudir. Ainda continuando da linha de críticas ao comunismo, que aqui no programa a gente tenta não só pregar pro couro, tentar realmente fazer uma autocrítica nossa própria. E dentro do feminismo, ainda bem que dentro do PDT isso não existe, mas dentro do feminismo no geral existe muito, que são as chamadas, um termo anglófono. Muitas dessas coisas de guerra cultural a gente importa dos Estados Unidos, né? E o termo anglófono é TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, que são as feministas que não reconhecem as mulheres trans como parte do movimento feminista. Elas acreditam que mulheres trans, na verdade, são homens vestidos de mulher, roubando o lugar de fala de mulheres. Isso é muito comum, geralmente, na esquerda mais radical. Como é que você vê esse feminismo? Com que olhos você vê esse feminismo? Então, eu sempre parto do pressuposto, e aí é uma visão antropológica, de que quem sou eu para dizer quem é você? Eu estou custando a saber quem sou eu. E olha que eu já fiz uns 20 e tantos anos de terapia. Só conheço o dedinho do pé. Quem sou eu? Você que tem que me contar quem é você. E pronto, acabou. Não tenho o que discutir mais. Aí fica essa palhaçada. Banheiro, que não sei... Gente, o lugar mais violento que tem é dentro de casa. Os nossos banheiros são unissex. E nem é no banheiro o problema. Né? Então, aí fica uma discussão da superfície, no caso da extrema-direita, que eu estou falando dos banheiros, né? Porque banheiro... Gente, os banheiros do ônibus são unissex, tá? Só para lembrar, do avião também, tá? Das nossas casas também, tá? E não é nesses lugares que acontece violência, é dentro de casa. Não é nos banheiros públicos, não é nos banheiros dos bares, a não ser com o jogador lá na Espanha, né? Então, bege, quando qualquer pessoa famosa, nossa, isso daí me deixou, meu útero contraiu. Pessoa famosa. Agora, daqui para frente, vai vir a jurisprudência, de certo, né?
Você paga pelo estupro, tá tudo certo. Estupra e paga. Ah, nem. Tá desse nível, né? Uma coisa, eu nem coloquei aqui na pauta, mas é interessante você falar desse tipo de violência, é que depois do movimento Me Too, né, muitas vezes a direita fala que agora se a mulher falar que agrediu, agrediu mesmo, e aí o homem é culpado por padrão, por default. E aí qualquer caso de violência acaba virando uma briga entre direita e esquerda, onde a direita defende o acusado e a esquerda defende o acusador, sendo que deveria ser um caso de polícia e não um caso de ideologia, né? E esse caso do Dani Alves foi bastante politizado, e sendo que nem é um caso disso, né? Nem é um caso de ele falou, ela falou, porque foi a julgamento, teve corpo de delito, o cara foi condenado, sabe? Então não é algo que se tem dúvidas sobre. E é um caso emblemático para dizer isso. Que mensagem que você passou para a sociedade? Se você é rico, fique à vontade, estupre, você paga, acabou. Foi essa a mensagem. E ela nem quis o dinheiro, você sabe, né? Não, essa parte eu não sabia. Não quis o dinheiro, e aí diz que pegaram assim mesmo, né? O juiz ou o Estado, sei lá o quê. Ela não quis, não. Tipo, eu não tô vendendo. Uhum. Eu quero justiça. Ela falou, eu não quero dinheiro, eu quero justiça. Inclusive, É um absurdo. a luta dela por justiça provavelmente impediu que outra mulher vá ser violentada pelo mesmo homem no futuro, né? E provavelmente ela não foi a primeira, né? Só que as outras não falaram nada. Exatamente. Ela teve muita coragem, inclusive, de se expor, e ela evitou que isso se repetisse. Porque toda mulher, quando se expõe e visibiliza, por isso, inclusive, a cada ameaça que eu recebo, na hora, eu publicizo, na hora. Porque quem tem que ter vergonha do que faz é o criminoso, e não a vítima. Além do feminismo usarem muito o termo woke para se referir ao feminismo, essas lutas por justiça social, também tem muito termo identitarismo. E muitas pessoas, também na esquerda, criticam muito o identitarismo, porque, por exemplo, quando você faz pesquisas no Brasil, principalmente em regiões mais pobres, sobre o Estado, aquelas pessoas reconhecem que o papel do Estado é prover educação, é prover segurança. Opa! Volta de novo que cortou. Cortou um pouquinho? Ih, a minha internet. Minha internet caiu, agora voltou, né? Isso, voltou. Fala Beleza. de novo. Eu estava me referindo que muitas pesquisas mostram que quando você chega numa região mais pobre no Brasil, pergunta para as pessoas qual que elas acham que tem que ser prover saúde, prover educação, prover... Opa! Novo. Eita! É a minha internet, não é a sua. Desculpa mesmo. Vamos tentar mais uma vez. Isso acontece. Vamos tentar mais uma vez. É porque o trem tá muito bom, eles estão querendo derrubar a gente. Vamos lá. Eu tava falando que, no geral, a população reconhece, até a população mais pobre, o papel do Estado de prover saúde, prover educação, prover segurança. Então, quando você tem esse Estado grande que provê essas coisas para as pessoas, esse Estado de bem-estar social, a direita deveria ganhar de lavada. Todas as eleições, a esquerda no caso, a esquerda deveria ganhar de lavada todas as eleições, porque a esquerda é que defende o SUS, a esquerda é que defende o estado de bem-estar social, esse tipo de coisa. Então o que a direita faz para ganhar as eleições, principalmente nos lugares mais pobres, que são mais conservadores? A extrema-direita faz fake. Então geralmente faz pânico moral, né? E aí o pânico moral muito comum de ser feito, principalmente na véspera da eleição, é a questão do aborto. Moral hipócrita, tá? Porque são esses que engravida a mocinha porque é casada e manda ela tirar. Moral hipócrita. Ou então que mostra que várias situações de aborto a pessoa é vinculada a uma religiosidade. Então, os estudos, porque eu trabalho com estudo, com ciência, e não com ouvir falar e opinião que nesse pessoal faz, né? Cria narrativa da cabeça. Então, no Brasil, a gente tem uma população pobre bastante conservadora, bastante religiosa, que quando ouve que a esquerda é, entre aspas, a favor do aborto, acha que aquilo vai contra a religião dela e vota na direita por causa desse pânico moral. Então, eu queria ouvir de você qual que você acha que deveria ser a política pública em relação ao aborto defendida pela esquerda. Então, lindo, eu defendo o direito à vida, inclusive a vida das mulheres faveladas, negras, que ao realizarem abortos mal feitos com açougueiros, morrem de hemorragia e tem que consertar no SUS e fica mais caro.
Eu defendo a vida de todas. Uhum. Só que a rica vai fazer o aborto com um médico bacana, inclusive no exterior, onde é permitido. A pobre morre de hemorragia. Então, até isso tem um recorte de gênero e racial. E não dá para fazer de conta. Então, isso é política. Aborto é questão de política pública, é um problema de saúde pública. Não é problema de polícia, não é problema de falsa moral. É um problema de saúde pública. Então, eu defendo a vida, inclusive, dessas mulheres pobres que enfiam agulha de tricô, né, para tirar, para citotec, aí a criança, quando nasce sem as extremidades. Eu defendo a vida. A Ivone Gebara Freira também defende a vida, inclusive, principalmente, das mulheres pobres e faveladas que vão fazer com açougueiros. Então, é preciso defender a vida. Defendo a vida de todas. E defendo, inclusive, o direito de ter com qualidade. Porque também essa visão hipócrita preocupa muito pouco com morador de rua, com criança na rua. Porque se fosse verdadeira, estava resolvendo. Não, então é a vida mesmo, né? Então, vamos lá preocupar, vamos lá com política pública de bem-estar social. Uhum. Já preocupado com a vida, né? Assim? No caso, então é hipócrita também, é hipócrita. Defende a vida, mas mata. Defende a vida, mas adia a vacina, e aí mata. Uhum. É isso, hipócrita. No caso, a lei brasileira ela já prevê aborto em casos muito específicos, né? Violência Sim. sexual, sexual, estupro, má formação fetal, sem cérebro, porque o que nos dá vida é o cérebro, né? Antes achavam que era o coração, mas aí a ciência avançou, já entendeu que não, né? Tanto que a gente mata a barata, ela tem vida, né? Mas ela não é uma pessoa. Enfim, e isso dá pano para manga, porque, inclusive, quem faz reprodução in vitro, vários óvulos podem ser fecundados. Como é que fica isso? E aí você tem a bioética, né? A filosofia. Recentemente no Alabama, a Suprema Corte do Alabama disse que um funcionário de um local que fazia fertilização in vitro e que ele sem querer deixou cair a célula fecundada, né? Que ele deveria ser julgado como assassino. Né? Mas teve dolo também, né? Não teve intenção, aí foi um acidente, né? Então, mas eu não sabia desse caso, não. Esse caso, para mim, é novidade. Isso, e aí o que aconteceu depois quando a Suprema Corte do Alabama fez isso, é que todas as clínicas de fertilização in vitro fecharam, com medo dessa legislação, porque agora... Esse serviço, que coisa ruim, né? Porque tanta gente querendo utilizar desse recurso, né? Para poder exatamente ter filhos, ter uma família, enfim. E respeito também o direito de mulher que não quer ter filhos, tá? Então, respeito todas as mulheres nas suas escolhas, porque elas são muito importantes, as escolhas. Há pouco tempo, a gente teve quase que um retrocesso, né? Ter que pedir autorização para o marido para poder fazer laqueadura, para poder... né? É complicado isso. Apesar de eu achar que num relacionamento saudável, você comunica, você conta, você troca ideias, você constrói junto. Mas nem sempre é possível. E acaba que, na prática, o ônus ou a alegria de uma gestação vão estar no corpo da mulher, na casinha, né? Porque muitas vezes são abandonadas literalmente. Então, isso é uma realidade também que a gente precisa levar em conta. Mas tem vários olhares, né, sobre o aborto. Eu sou do olhar que compreende que o aborto tem que ser tratado como saúde pública e não caso de polícia. Até porque não faz o menor sentido. Nós tivemos aquele caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e pelo avô. Me poupa. O povo em volta da menina com um crucifixo na mão, querendo que ela tivesse o filho. Ela não tem nem corpo para ter filho. Se não me engano, até a juíza pediu, não foi? Pra menina esperar. Achei aquilo um absurdo. Espetáculo, né? Para depois ter narrativa sem noção. A menina com 10 anos, além dela ser estuprada, então ela já entra no caso do aborto legal. Com 10 anos, ela não tem corpo para gestar. Risco ela é uma de vida, criança. Né? Então ela entra ainda nessa situação. Uberlândia, deixa eu te contar o caso dessa menina. Uberlândia tem aqui o NUA Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, que é referência no país. A equipe de lá é referência daqui, é referência no país. E tem o protocolo para essas situações de estupro com criança. Não é todo lugar que tem. Ela ia vir para cá para ser realizado o aborto legal
no Hospital de Clínicas da UF, teve interferências maiores e surreais, não pôde vir para cá e foi para o Sul para realizar. Mas a Helena Paro, e ela já contou isso, inclusive, na Folha de São Paulo, a Helena Paro, ginecologista, que tem preparo, inclusive, nos Estados Unidos, viaja pelo mundo, né, por conta de ser referência e tal, tem o protocolo. Foi ela que orientou o pessoal a fazer lá no Sul o aborto legal nessa menina, por telemedicina e tudo, e conversando com porque eles não tinham protocolo e ela tinha aqui, mas a menina não veio para cá por conta de interferências dessa mesma turma aí, né, que pressionou a menina e tudo. Essa turma multiplica nos lugares, é uma coisa doida. E aí tem toda essa história, sabe? Deu repercussão isso aí. Teve um caso mais antigo também que eu lembro que a Igreja Católica excomungou os médicos que realizaram o aborto. De novo, no caso de uma criança que foi estuprada, sabe? E no caso de aborto legal, é assim. O médico pode alegar a questão de consciência, que tem um nome disso, juridicamente. Esqueci, mas falar, não, pela minha consciência, pelas minhas crenças, eu não vou fazer. Ok. Mas o Estado tem que designar quem faça. Porque se ele é legal nessas situações, o Estado é obrigado a prover condições para que ele seja realizado. E no caso, nesses 3 casos que é previsto em lei, eu vejo uma adesão muito grande do público em geral. Aí no caso aqui é evidência anedótica minha. Mas eu vejo uma resistência muito grande no uso de aborto como de método contraceptivo. Né? Não faz o menor sentido, né? A gente tem métodos contraceptivos muito eficientes, então o aborto jamais pode ser um método contraceptivo, inclusive porque é ruim para a própria mulher, para o psíquico, para o corpo. Porque em alguns países... Então, para a situação de estupro, né? Então, tem todo o kit, né? Anti-HIV, toda essa questão, né? Para poder a pessoa se prevenir de ISTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem todo um kit, né? Adequado para isso. Mas, enfim, se é legal nesses casos, o Estado tem que prover. É muito mais caro a mulher que tenta um aborto clandestino, eu falo com açougueiros, né? Consertar na rede pública de saúde. É muito mais caro, perigoso e coloca em risco a vida de mulheres. Quaisquer mulheres? Não, mulheres pobres, porque a que tem condição financeira vai fazer decentemente, vai fazer e faz decentemente, com um médico adequado, em locais adequados, dentro ou fora do país, mesmo que seja ilegal, mesmo que não tenha sido essas situações previstas legalmente. Então, tem a questão de classe social aí, que é importante, com recorte também racial e étnico importante. Então, não é, quando você falou lá atrás, né, a questão das políticas identitárias, eu não sou uma vereadora que fala só de mulheres e que atende só mulheres. Eu trabalho a questão da educação, da saúde, fiscalizei, eu sou a vereadora que mais fiscalizou escolas nessa cidade. Saúde mental, a saúde geral. Agora, eu não posso deixar de desconsiderar que as mulheres negras têm mais feminicídio, porque tem dado para isso. Eu não posso desconsiderar que as mulheres são as mais pobres, 70% da pobreza. Eu não posso desconsiderar que as mães atípicas são ainda mais pobres, porque elas não conseguem estar no mercado de trabalho. Então, tem especificações que eu preciso também considerar, porque não existe sujeito abstrato. O sujeito é de carne e osso, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, cor de pele, aparência, é sujeito, né? E isso diferencia os sujeitos, inclusive, no acesso e nas oportunidades. Tudo isso, todos esses recortes. Então, tem que levar isso em conta, a complexidade que é ser sujeito. Excelente. O nosso papo aqui foi muito bom. Queria até pedir desculpa para você que eu falei que a gente ia ficar menos de 1 hora. A gente tá passando um pouquinho aqui de 1 hora. Então eu queria já começar a encaminhar pro final. Eu queria pedir para todas as pessoas que estão nos assistindo, por favor, pessoal, se inscrevam no canal da Juventude Socialista. Sigam a Juventude Socialista no Instagram, nas nossas redes sociais, para continuar acompanhando o trabalho que a gente tem feito aqui. Nós vamos continuar trazendo pessoas aqui, vamos continuar trazendo mulheres. Inclusive, uma das propostas desse podcast é que pelo menos 50% dos convidados são mulheres. Nós já convidamos 4 homens e 3 mulheres, você é a 4ª, então a gente hoje cumpre a nossa
cumpra a nossa meta de igualdade de gênero. E vamos continuar mantendo. Se a gente trazer aqui mais um homem, depois vai ter uma mulher também. Vamos continuar sempre com 50%. E sigam a Cláudia nas redes sociais dela também, que ela é uma voz muito ativa e muito importante, não só dos movimentos feministas e identitários, mas também no trabalhismo, uma voz trabalhista que eu gosto muito, muito de escutar. Fico muito feliz de ter você dentro do PDT, ter você como um quadro trabalhista. E no final... Eu que agradeço, Jonathan. As perguntas foram muito significativas, muito bacanas, me deram a oportunidade de uma prosa, de uma troca. Então, eu te agradeço, me sinto honrada. A juventude, eu não digo que é o futuro, é o agora, é o presente, é protagonismo. E com certeza, quando a gente fala dessas questões todas, para a juventude, significa melhorar o nosso mundo e o nosso entorno. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque a juventude é que vai ocupar todos esses espaços que hoje a gente está, né? E que ainda subrepresentados, mas é fundamental. Então, conta comigo para o que vocês precisarem, estou à disposição. Essas trocas, elas são muito boas para todos nós. E a gente não é dono da verdade, mas a gente tem missão, a gente tem propósito e tem muito trabalho, muito resultado também. Desafios, muitos também. Mas eu te agradeço essa oportunidade, chamo o pessoal que está aí conosco para poder acompanhar no @CláudiaGuerraUd, no Instagram, no Face, a gente está no Twitter também, Cláudia Guerra MG, porque nas redes a gente continua essa prosa e tantas outras, né? E essa é a ideia, a gente se conectar a outras pessoas. Parabéns pelo seu trabalho aí, pessoal de Belo Horizonte que eu adoro, tenho ido com frequência a Belo Horizonte, quem sabe uma hora a gente encontra e vai ser uma oportunidade bacana, tenho certeza disso. Então, muito obrigada. Quero convidar as pessoas a meterem a colher em briga de marido e mulher sempre, não no sentido do leve trás, mas no sentido de recomendar que quem estiver vivendo esse problema busque ajuda, que é possível um relacionamento sem violência, de que onde tem violência todo mundo perde. A escuta ativa é extremamente importante, né? Que é a escuta sem preconceito, sem discriminação, a escuta que se coloca no lugar do outro, que acolhe, isso salva vidas. Então, minha sugestão para quem está nos assistindo, e se tiver qualquer situação que você tem dúvida se não é violência, eu estou à disposição também, né? Aí para as meninas, para as mulheres e para todas as pessoas, porque a gente não quer que ninguém viva violência. A cultura da paz é possível, a comunicação não violenta é possível, o diálogo é possível, o ficar de bico, dar um tempo e conversar a hora que a poeira baixar é possível. Portanto, é possível uma vida sem violências. E uma das violências grandes hoje é essa das ameaças, né, que a gente vem sofrendo nos espaços institucionais, querendo nos silenciar. Mas não vão, porque o Jonathan está aqui, ó, ecoando as nossas vozes. Excelente, pessoal. Boa noite, Cláudia. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.